E antes de começar, deixa eu te falar uma coisa bem direta. Se você acha que isso aqui é só mais um filme de corrida, você tá muito enganado. Esse filme aqui é sobre família, perda, vingança e aquele sentimento de que algumas coisas nunca mudam, principalmente quando o assunto é o dom. Agora, como eu tô trazendo essa série em ordem cronológica, sim, eu pulei algumas coisas antes. Então considere esse aqui como o ponto onde tudo começa a ficar sério de verdade. Sem perder tempo, bora direto para a história. O filme já começa daquele jeito que a franquia sabe fazer melhor, adrenalina pura. Nada de introdução lenta, nada de enrolação. É ação direto na veia. A gente tá na República Dominicana. E mano, que cena absurda! Tem um caminhão gigante levando vários tanques de combustível. E do nada, aparece o Dom com a equipe dele. E aqui já começa uma coisa que eu curto muito nesse filme: o time. Porque não é só o Dom, não é só corrida, é estratégia. Cada pessoa tem um papel. Letty tá ali, firme, confiante. Aquele tipo de personagem que você olha e pensa: essa mulher não erra. E aí começa o plano. E cara, que plano insano! Eles basicamente vão roubando os tanques em movimento. Sim, em movimento. Tipo, quem pensa nisso? E é isso que eu amo em Velozes e Furiosos. Não faz sentido, mas ao mesmo tempo você compra a ideia. A Letty usando nitro para congelar o metal, quebrando com martelo, enquanto os carros estão a 100 por hora. Tipo, isso é cinema raiz de ação. Mas ao mesmo tempo, já dá para sentir uma tensão ali. Porque não é só diversão, não é só vamos roubar e sair felizes. Tem risco. Tem aquele momento onde tudo pode dar errado, e você sente isso. Inclusive, tem uma hora que o plano quase vai para o espaço, literalmente. O motorista do caminhão começa a reagir, começa a atirar, e aí você percebe: ok, isso aqui não é mais só um roubo estiloso, virou sobrevivência. E o Dom, mano, ele continua sendo aquele cara frio, calculista, que mesmo com tudo dando errado, ele ainda tá pensando 2 passos à frente. E é isso que diferencia ele. Não é só direção, é liderança. Agora, depois de toda essa loucura, eles conseguem roubar, conseguem escapar. E aí vem aquela clássica cena de depois da missão: festa, música, clima leve. Só que aqui o filme começa a mudar o tom, porque no meio da festa vem aquela notícia: polícia tá atrás deles. E é aí que entra um dos pontos mais interessantes desse filme. O Dom começa a pensar diferente. Até então, era só viver o momento, correr, roubar, sobreviver. Mas agora, ele começa a perceber que isso tem consequência. E mano, essa parte aqui é muito importante, porque mostra o lado humano dele. Ele começa a ficar preocupado, não com ele, mas com a Letty. E isso muda tudo. Tem uma cena deles dois conversando, e não é nada exagerado, não é dramático, forçado. É simples, mas muito real. Ela basicamente diz: a gente sempre deu um jeito, dessa vez não vai ser diferente. E aí você pensa: ok, tudo vai ficar bem. Mas se você já viu a franquia, você sabe. Quando tá tudo calmo demais, alguma coisa ruim tá vindo. E vem. Porque naquela mesma noite, o Dom toma uma decisão que, sinceramente, divide opiniões. Ele decide ir embora. Sem avisar direito, sem dar explicação completa, ele simplesmente sai, deixa dinheiro, deixa a corrente e vai embora. Agora me diz, isso foi certo ou errado? Porque de um lado ele queria proteger ela, mas do outro ele abandonou. E é aí que o filme planta uma das maiores dores da história. Corte de cena, Los Angeles. E aí entra outro personagem-chave, Brian. Agora deixa eu falar a real. O Brian nesse filme tá muito diferente dos anteriores. Antes ele parecia mais leve, mais impulsivo, mas aqui ele tá mais sério, mais focado. Quase como se estivesse tentando provar alguma coisa. Ele voltou pro FBI. Tá investigando um esquema grande. E mano, aqui o filme começa a conectar tudo. Porque não são histórias separadas. Tudo vai se cruzar. E é isso que eu gosto. Esse filme não é só ação. Ele constrói um quebra-cabeça. Enquanto o Brian tá caçando pistas, o Dom tá em outro lugar, tentando viver longe de tudo. Só que aí vem a ligação.
E essa cena, sério, é pesada. Ele descobre que a Letty morreu. Silêncio. Não tem música dramática exagerada, não tem discurso, é só o impacto. E você sente. Porque até aquele momento, você lembra da conversa deles, lembra da decisão dele de ir embora, e tudo começa a bater. E mano, aqui começa a verdadeira história do filme. Não é mais sobre roubo, não é mais sobre corrida, agora é sobre vingança. O Dom volta para Los Angeles, diferente, muito diferente. Ele não tá ali para fugir, ele não tá ali para negociar, ele quer respostas. E essa versão dele é a mais perigosa, porque quando o Dom perde alguém, ele não pensa, ele age. E a primeira coisa que ele faz é investigar. E essa parte aqui é muito interessante, porque mostra o lado detetive dele. Ele analisa o local do acidente, observa cada detalhe e percebe uma coisa crucial: não foi acidente. E quando essa ficha cai, o filme muda completamente. Agora não tem mais dúvida. Alguém matou a Letty. E o Dom vai atrás, sem regra, sem limite. E é aqui que o filme te prende de verdade, porque você quer saber junto com ele. Quem fez isso? Por quê? E até onde ele vai para se vingar? E mano, essa jornada é o que transforma Velozes e Furiosos 4 em algo muito maior do que só um filme de carros. É pessoal, é intenso, e isso é só o começo. O Dom acabou de descobrir que aquilo não foi um acidente. E mano, sério, a partir daqui o filme muda completamente de vibe. Tipo, esquece aquela energia de vamos roubar caminhão e curtir depois. Agora é pessoal. Agora é sangue nos olhos. E deixa eu te falar uma coisa. Eu gosto muito dessa versão do Dom. Porque ele não fala muito, ele não faz discurso. Ele simplesmente olha, pensa e age. E quando ele começa a investigar, você percebe que ele não é só um cara forte ou um piloto. Ele é inteligente pra caramba. Tem uma cena que parece simples, mas diz tudo. Ele tá no local do acidente, analisando as marcas no chão, os destroços. E, mano, é tipo um quebra-cabeça. E aí ele percebe uma coisa que muda tudo: nitrometano. Agora, para quem não sabe, isso não é qualquer combustível. Isso é coisa de carro de corrida pesada. Coisa de gente que vive nesse submundo. Ou seja, a Letty não morreu por acaso. Ela foi caçada. E aqui, o Dom praticamente entra em modo caçador também. Agora corta a cena e a gente volta pro Brian. E mano, eu preciso falar isso. O Brian nesse filme tá muito mais interessante, porque ele tá dividido. De um lado, ele é FBI. Do outro, ele ainda tem aquela ligação com o Dom, com a Mia, com tudo que ele viveu antes. E isso fica muito claro nas atitudes dele. Tem uma cena que ele tá interrogando um suspeito. E, velho, não é aquele interrogatório certinho. Ele pressiona, ele ameaça, ele quase perde o controle. Você olha e pensa, ok, esse não é mais o Brian do começo da franquia. E isso é bom, porque o filme começa a trabalhar essa dualidade. Quem ele realmente é? Um agente da lei ou alguém que entende o mundo do Dom? E é aí que as histórias começam a se cruzar. Porque tanto o Brian quanto o Dom estão indo atrás da mesma coisa, um nome, David Park. E mano, aqui vem uma das cenas que eu mais gosto, porque é aquele momento clássico de dois caminhos, mesmo destino. O Dom chega primeiro, e quando ele chega, esquece. Ele não quer conversa, ele quer resposta. Ele pega o cara, joga contra a parede, e mano, você sente a tensão. Não é só raiva, é dor misturada com ódio. Só que, antes dele conseguir tudo o que quer, bum, Brian aparece. E aqui, velho, é cinema puro. Porque não é só dois personagens se encontrando, é passado colidindo com o presente. Os dois se olham, e você já entende tudo sem precisar de diálogo. Tem respeito ali, mas também tem conflito. O Brian tenta fazer o certo, tipo, não faz isso, deixa a lei cuidar. E o Dom, mano, ele não tá nem aí pra lei. E aqui eu vou dar minha opinião real. Nesse momento, você fica do lado do Dom. Porque, pensa comigo, alguém matou a pessoa que ele ama. Você acha mesmo que ele vai esperar burocracia? Nem ferrando. E aí o Dom foge, some, mas leva a informação que precisava. Agora, os dois sabem que tem algo maior por trás.
E esse algo maior começa a tomar forma. Braga. Mas ainda não é tão simples, porque para chegar até ele, tem que entrar no sistema dele. E como que você entra num sistema de criminosos? Correndo. Simples assim. E mano, aqui começa uma das partes mais clássicas da franquia, a corrida. Mas antes disso, tem toda uma preparação, e eu gosto muito disso, porque mostra que não é só chegar e acelerar. O Brian mexendo no carro, ajustando detalhes, desativando o rastreador, pensando em estratégia, enquanto o Dom também tá lá, montando a máquina dele. E aí você percebe, eles são parecidos. Mesmo sem estarem juntos, eles pensam igual. Agora chega o momento da corrida. E velho, que cena! Sério, isso aqui é Velozes e Furiosos na essência. Noite, carros alinhados, tensão no ar e aquele silêncio antes da largada. E aí, 3, 2, 1, e acabou. Caos total. Carros voando, nitro sendo ativado, curva fechada, trânsito, e cada um tentando passar o outro. E aqui tem um detalhe muito legal. O Brian conhece a cidade. Ele usa atalhos, ruas escondidas, ele joga inteligente. Mas o Dom, ele joga diferente. Ele sente a corrida. E isso é algo que o filme sempre mostra. O Dom não dirige só com técnica, ele dirige com instinto. E mano, quando ele ativa o nós, já era. Aquela explosão de velocidade, aquele momento que parece que o carro vai sair da tela. Isso é adrenalina pura. Mas mesmo assim, o Brian não fica muito atrás. E isso é importante, porque mostra que ele evoluiu. Não é mais aquele cara que só tenta acompanhar, ele compete de verdade. Só que no final, quem leva é o Dom. E aqui não é só sobre ganhar uma corrida, é sobre entrar no jogo. Porque agora ele chama a atenção, agora ele tá dentro. E o prêmio? Uma vaga para trabalhar pro cara que eles estão caçando. Agora pensa comigo, que loucura! Os dois, Dom e Brian, entram no mesmo sistema, mas com objetivos diferentes. Um quer vingança, o outro quer justiça, mas os dois estão indo pelo mesmo caminho. E é aí que o filme começa a ficar ainda mais interessante, porque agora não é só correr, é se infiltrar, é fingir, é mentir, é ganhar confiança. E no meio disso tudo, tem uma pergunta que fica na cabeça o tempo inteiro. Quem realmente está no controle? E mais importante, quem vai quebrar primeiro? Porque, mano, quando você mistura vingança com missão, alguma coisa sempre dá errado. E aqui já dá pra sentir que, uma hora, vai explodir. E quando explodir, não vai ser bonito. Então já deixa o like, se inscreve, porque a partir daqui a história só fica mais insana. E confia em mim, o que vem a seguir muda tudo. Se quiser no próximo, eu deixo ainda mais emocional, mais dark, mais Dom focado na vingança. Ou mais engraçado com comentários estilo roast. Sério, essa parte do filme é aquela que muita gente ignora porque não tem explosão a cada segundo. Mas pra mim, é uma das mais importantes. Porque é aqui que a gente começa a entender como funciona o mundo do Braga. E mano, não é nada simples. Então imagina a cena. O Dom acabou de ganhar a corrida. O Brian deu aquele esforço absurdo. Quase chegou, mas não levou. Só que mesmo assim, os dois chamaram atenção, e é isso que importa. Porque nesse tipo de operação, você não precisa ser o melhor, você precisa ser útil. E aí eles são levados para um clube, aquele ambiente clássico, luz baixa, música alta, gente estranha, todo mundo com cara de que esconde alguma coisa. E mano, esse tipo de cena sempre me dá uma sensação muito específica. Tipo, ninguém ali é confiável. E é aí que a gente conhece melhor o intermediário, aquele cara que conecta os pilotos com o Braga. O cara fala bonito, cheio de confiança, mas você olha e já pensa, esse aí vende até a própria sombra se precisar. E o discurso dele é interessante. Ele basicamente fala que motorista bom tem de monte, mas ele quer alguém diferente. Alguém que consiga fazer o impossível parecer fácil. E aqui eu já pensei na hora. Ok, isso é literalmente o Dom. Mas o Brian também tá ali, quieto, observando, absorvendo tudo. E isso é muito importante, porque o Brian não chega impondo presença, ele chega entendendo o ambiente. Agora corta um pouco, e vamos falar de um detalhe que muita gente deixa passar.
Gisele. Quando ela aparece, parece só mais uma personagem secundária. Mas não, ela tem um papel muito mais interessante. Porque ela não é ingênua. Ela entende exatamente onde está metida. E quando ela começa a conversar com o Dom, mano, é um jogo de leitura. Um tentando entender o outro. E tem uma vibe ali, não vou mentir, mas não é algo forçado. É mais aquele respeito silencioso. E o mais importante, ela solta uma informação crucial: o carro verde. E quando ela fala de quem é o carro, Phoenix. Pronto. Nesse momento, tudo conecta na cabeça do Dom, porque ele lembra dos rastros, lembra do nitrometano, lembra de tudo. E aí, mano, acabou. Aquele nome vira o alvo. Agora, enquanto isso, o Brian também tá fazendo o trabalho dele. Só que diferente do Dom, ele tem que seguir protocolo, ou pelo menos fingir que segue. E isso começa a pesar, porque ele sabe que o tempo da lei não é o mesmo tempo da vingança, e ele começa a ficar impaciente. E mano, essa tensão interna dele é muito real, porque ele tá preso entre dois mundos. Agora chega o momento da missão. E aqui, sério, eu acho essa sequência muito subestimada. Eles chegam numa área isolada e começam a inspecionar os carros. E tem um detalhe que eu gostei muito. O Brian percebe que o carro dele tem um rastreador. Tipo, isso mostra que ninguém ali confia em ninguém. É controle total. E o Brian, esperto, vai lá e desativa. Porque ele sabe, se continuar assim, ele não vai conseguir fazer nada sem ser observado. Agora imagina o nível disso. Você está infiltrado, no meio de criminosos, sendo monitorado, e ainda precisa fingir que está tudo normal. Pressão absurda. E o Dom? O Dom tá em outro nível. Ele não tá preocupado com o rastreador. Ele tá focado no Phoenix. Cada movimento dele, cada olhar, é tipo, onde você tá? Eu sei que foi você. Agora vem uma das partes mais tensas, o transporte. Eles colocam os carros dentro de um caminhão gigante e levam todo mundo para outro lugar. E mano, isso aqui já dá uma sensação de sem volta. Tipo, a partir daqui não tem mais saída fácil. Ou você completa a missão, ou você não volta. E aí, eles chegam, México. Agora presta atenção nessa sequência, porque isso aqui é clássico da franquia, mas com um toque diferente. Não é uma corrida na cidade, não é rua movimentada, é um túnel, escuro, apertado, perigoso. E mano, quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, isso vai dar muito errado. E dá. Mas antes, vamos falar da missão. Eles colocam drogas dentro dos carros e explicam o plano: atravessar a fronteira em alta velocidade, passando pelo túnel, sem ser detectado. Simples? Nem um pouco. E aqui entra o Phoenix. Quando ele aparece de verdade, você já sente. Esse cara não é só mais um capanga. Ele tem presença. Ele tem aquela energia de vilão frio. E o Dom, mano, na hora já trava o olhar nele. Sem palavra, sem nada. Só aquele silêncio pesado. E você sabe, se esses dois se enfrentarem, alguém não sai vivo. Agora começa a corrida no túnel. E velho, que cena absurda. Carros entrando naquela passagem estreita, quase raspando nas paredes, poeira, escuridão, farol cortando o caminho, e tudo isso em alta velocidade. E aqui não é só habilidade, é coragem, porque qualquer erro ali, acabou. E o mais tenso não é só o túnel, é o que vem depois. Eles conseguem atravessar. Missão cumprida, certo? Errado. E aqui vem o plot que eu achei muito pesado. O plano nunca foi só transportar. Era eliminar os motoristas. Simples assim. Sem testemunha, sem risco. E mano, isso muda tudo. Porque mostra o nível do Braga. Ele não confia em ninguém. Você é só uma peça descartável. E quando isso começa a acontecer, você sente aquele desespero. Os motoristas percebendo, tentando reagir. Mas já é tarde. Só que aí, Dom Toretto. Ele não joga esse jogo. Ele ativa o nós, explode tudo, cria caos. E mano, essa cena é incrível, porque não é só ação, é sobrevivência. Ele não só se salva, ele quebra o sistema. E o Brian também entra nisso, roubando o carro com as drogas, porque ele sabe, isso é evidência, isso é o que pode derrubar tudo. E aí os dois fogem juntos. Sim, os dois. Depois de tudo, eles acabam do mesmo lado.
E isso é muito simbólico, porque independente de lei ou vingança, eles confiam um no outro, mesmo sem admitir. E aí, eles chegam num lugar seguro. E mano, aqui vem uma pausa. Depois de toda aquela loucura, silêncio, respiração e conversa. E é aqui que o filme desacelera, mas só para preparar o que vem depois, porque agora não tem mais volta. O Dom sabe quem ele quer, o Brian sabe o que precisa fazer, e os dois juntos são perigosos. Então já se prepara, porque no próximo a verdade começa a sair, segredos aparecem, e a relação deles vai ser testada de verdade. E confia, vai ficar ainda mais intenso. Na verdade, é aqui que o filme começa a ficar ainda mais pesado, porque não é mais só ação, agora é verdade vindo à tona, e algumas dessas verdades machucam. Então imagina a cena. O Dom e o Brian acabaram de escapar, carregando um carro cheio de drogas, prova viva de tudo o que está acontecendo. Eles chegam num lugar seguro, e pela primeira vez depois de muito tempo, eles param. Silêncio. E mano, esse silêncio diz muito, porque não é confortável. Tem muita coisa não dita ali, muita história, muita culpa, muita desconfiança. E mesmo assim, eles estão juntos. Agora corta pra casa da Mia. E velho, essa cena aqui é diferente, porque não tem corrida, não tem arma, é só família. A mesa posta, comida simples, aquele clima meio estranho, como se ninguém soubesse exatamente o que falar. E isso é muito real, porque pensa comigo, quanto tempo passou desde que eles se viram daquele jeito? Quanta coisa aconteceu? E mesmo assim, eles sentam, fazem uma oração e começam a comer. E eu gosto muito disso no filme, porque no meio de toda essa loucura, eles ainda mostram que, no final, tudo gira em torno disso. Família. Só que essa paz dura pouco, porque o Dom encontra uma caixa. E, mano, essa cena é pesada de um jeito silencioso. Dentro da caixa, coisas da Letty. Objetos simples, memórias, pedaços de uma vida que acabou. E você vê no olhar dele, aquilo destrói por dentro. Mas ele não chora, ele não grita, ele guarda. E isso é ainda mais forte. Agora vem o momento que muda tudo, o telefone. Ele pega o celular dela, começa a olhar, chamadas perdidas, números, e decide ligar. E aí, o telefone toca, e toca, e toca, e corta pro Brian. Sim, o telefone tá com o Brian. E mano, nesse momento, já dá pra sentir, vem bomba. O Dom percebe, e aí, velho, esquece. Aquele Dom calmo, controlado, some. Ele parte pra cima do Brian, sem pensar, porque na cabeça dele tudo se conecta de um jeito só. Você tava envolvido. E mano, eu vou ser sincero, essa cena é uma das mais intensas do filme, porque não é só briga física, é emocional. O Dom tá com raiva, com dor, com culpa, tudo misturado. E o Brian tenta explicar, tenta segurar, mas ele também sabe, ele tem responsabilidade nisso. E aí vem a verdade. A Letty estava trabalhando com o FBI. Silêncio. Agora para um segundo e pensa nisso. Ela estava fazendo isso por ele, pelo Dom, para limpar o nome dele, para dar uma chance de vida normal. E mano, isso dói, porque enquanto ele foi embora achando que estava protegendo ela ficou se colocando em risco, por ele. E isso muda completamente a perspectiva. O Dom para. Mas não porque ele ficou calmo, porque ele entendeu. E isso é pior, porque agora não é só vingança, é culpa também. Agora os dois, finalmente, estão na mesma página, sem mentira, sem esconder. Eles sabem o que aconteceu, eles sabem quem fez. E agora, eles precisam agir, juntos. E mano, essa parceria aqui é o coração do filme, porque não é amizade simples, é construída em cima de erro, perda, confiança quebrada e reconstruída. Agora vem o plano. E aqui, eu gosto muito dessa parte, porque mostra o lado estratégico deles. Eles sabem que não podem simplesmente ir lá e atacar. O Braga não é burro. Então o que eles fazem? Usam o próprio jogo contra ele. Eles têm o produto, as drogas. E isso vale muito dinheiro. Então eles fazem contato. Basicamente, o que é seu
tá com a gente. Quer de volta? Então aparece. Mas tem uma condição. O Braga tem que vir pessoalmente. E, mano, isso é genial. Porque até então, ninguém sabe quem ele realmente é. Ele é tipo uma sombra. Mas agora, eles estão forçando ele a sair do esconderijo. Só que, claro, não é tão simples. O intermediário tenta negociar, tenta evitar. Mas o Dom, mano, ele não negocia. Ou é do jeito dele, ou não é. E isso cria uma tensão absurda. Porque você sabe, isso pode dar muito errado. Agora corta para a preparação. E aqui o filme volta a acelerar, mas de um jeito diferente. Não é corrida, é confronto. Eles estão indo para um encontro, que pode acabar em tiroteio a qualquer momento. E você sente isso, cada detalhe, cada olhar, cada movimento. E aí chega o momento, o encontro. Lugar isolado, clima pesado, carros chegando. E todo mundo desconfiado. E, mano, esse tipo de cena eu amo, porque ninguém confia em ninguém, e qualquer coisa pode virar caos. O Dom tá ali, firme, o Brian também, atento. E aí, aparece o suposto Braga, um cara mais velho, aparentemente tranquilo, cheio de confiança. E por um segundo, você até pensa, será que é ele mesmo? Mas aí, o Brian faz uma pergunta, simples, mais certeira. E, mano, aqui é aquele momento de peguei você. O cara trava, não sabe responder. E pronto, a máscara começa a cair, porque o verdadeiro Braga tá ali o tempo todo, escondido, manipulando, controlando. E quando isso é revelado, caos. Polícia chegando, tiros sendo disparados, todo mundo correndo. E, mano, vira bagunça total. E no meio disso tudo, tem um detalhe que eu achei muito foda, a Gisele. Porque ela poderia simplesmente fugir, mas não. Ela toma uma decisão. E isso mostra que ela não é só mais uma peça. Ela tem lado, ela escolhe. E isso vai ser importante depois. Agora, depois de toda essa confusão, nada terminou. Na verdade, só complicou mais. Porque agora eles sabem quem é o Braga, mas também chamaram a atenção dele de verdade. E quando você mexe com alguém desse nível, ele não esquece, ele não perdoa, e ele responde. Então já se prepara, porque no próximo é guerra direta, sem esconder, sem infiltração, só Dom, Brian e o alvo final. E confia, o final dessa história não é tão simples quanto parece. Agora é guerra. E mano, quando eu digo guerra, é guerra mesmo. Porque depois daquele encontro que deu totalmente errado, o Braga não só descobriu que tem gente contra ele, como também percebeu que esses caras não são qualquer um. E isso muda tudo. Agora imagina o cenário. De um lado, o Brian sendo pressionado pelo FBI. Do outro, o Dom com aquela sede de vingança que só aumenta. E no meio disso tudo, o Braga começando a fechar o cerco. E aqui, o filme começa a brincar muito com tensão. Porque não é ação o tempo todo. É aquela sensação constante de que algo vai explodir a qualquer momento. Agora vamos pro Brian primeiro. Mano, a situação dele fica feia. Ele volta pro escritório e esquece aquele clima de parceria. Agora é só pressão. Os superiores dele basicamente jogam tudo na cara dele. Você teve a chance de pegar o Braga, você teve a chance de fechar o caso e deixou escapar. E pior, eles sabem que ele estava com o Dom, e isso pesa, porque agora não é só uma missão, é a carreira dele. E eu gosto muito disso, porque coloca ele numa posição muito humana. Ele quer fazer o certo, mas o certo aqui não é tão claro. E aí ele faz uma coisa arriscada, muito arriscada. Ele bate de frente com o sistema. Ele fala: se vocês querem o Braga, vocês precisam do Dom. Agora pensa no nível disso. Um agente do FBI defendendo um fugitivo. Mas faz sentido, porque ninguém conhece aquele mundo melhor do que o Dom. E depois de muita discussão, muita resistência, eles aceitam. Mas com uma condição. Se o Brian conseguir entregar o Braga, o Dom ganha uma chance. Agora para um segundo. Isso aqui muda completamente o jogo. Porque agora o Brian não tá só atrás de justiça. Ele tá tentando salvar o Dom. E mano, isso deixa tudo ainda mais tenso. Agora corta pro Dom. E velho,
O Dom nesse ponto do filme, ele não é mais o mesmo cara. Ele tá mais frio, mais focado, mais perigoso. Mas ao mesmo tempo, você percebe que ele tá carregando tudo: a culpa, a perda, a raiva. E isso aparece nos pequenos momentos, nos silêncios, nos olhares, na forma como ele fala menos e pensa mais. E aí entra a Gisele de novo. E mano, eu gosto muito de como o filme usa ela aqui, porque ela não chega como aliada perfeita. Ela chega com informação. Ela sabe coisas. Ela viu coisas. Ela entende como o Braga funciona. E ela decide ajudar. Agora a pergunta é: por quê? E isso fica meio no ar, mas ao mesmo tempo, dá pra sentir que ela não concorda com tudo que tá acontecendo. Ela viu demais e decidiu mudar de lado. E essa decisão é perigosa, muito perigosa. Agora vem uma parte que eu curto demais: o planejamento final. E aqui, o filme volta para aquele estilo que eu amo: estratégia mais risco. Eles descobrem onde o Braga tá: uma igreja. E mano, isso é muito simbólico, porque o cara tá lá, num lugar de paz, tentando comprar redenção com dinheiro. Tipo, olha o contraste. O cara faz tudo de errado e acha que doar dinheiro resolve. E aí, entram o Dom e o Brian, silenciosos, sem fazer barulho. E mano, essa cena é tensa de um jeito diferente. Não tem corrida, não tem explosão. É só aquele clima de vai acontecer. Eles encontram o Braga. E pela primeira vez, eles estão cara a cara com um cara de verdade. Sem intermediário, sem máscara. E o Dom, mano, você vê no olhar dele. Ele quer acabar ali, naquele momento. Ele levanta a arma. E velho, sério, você acredita que ele vai fazer isso? Porque faz sentido. Depois de tudo, depois da Leti, depois de tudo que ele perdeu, esse seria o final mais direto. Mas aí, ele para. E isso é muito importante, porque mostra crescimento, mostra controle. Ele percebe que matar ali não resolve tudo. E mais, ele lembra do Fênix, o verdadeiro responsável direto. E aí, ele decide entregar o Braga. Sim, ele entrega para o Brian. E isso aqui é um dos momentos mais fortes do filme, porque não é só sobre justiça, é sobre escolha. Ele escolhe não ser só vingança. Agora pensa nisso. Depois de tudo, ele ainda escolhe fazer o certo. E isso muda a forma como a gente vê ele. Agora, claro, isso não acaba ali, porque o mundo do Braga não para só porque ele foi pego. Os homens dele descobrem. E, mano, agora sim, caos. Eles começam a perseguir. Carros, tiros, perseguição. E aqui o filme volta com tudo pra ação. Só que dessa vez, não é corrida por diversão. É fuga, sobrevivência. E o mais louco, eles voltam pro túnel. Sim, aquele mesmo lugar. E mano, isso é muito simbólico, porque é tipo o começo e o fim se encontrando. E a perseguição dentro do túnel é absurda. Carros batendo, tiros ecoando, poeira, desespero, e você não sabe quem vai sair dali. E no meio disso, Phoenix. Agora sim, o confronto final. E mano, esse momento é pessoal. Nada de plano, nada de estratégia, só o Dom e o cara que matou a Letty. E velho, aqui não tem conversa, é direto. E quando acontece, você sente o impacto, porque não é só ação, é fechamento. É o Dom finalmente enfrentando aquilo que estava queimando dentro dele o filme inteiro. E quando termina, você entende. A vingança não traz ela de volta, mas dá um fim. Agora, parece que acabou. Mas não, porque ainda tem uma coisa pendente: a lei. E é aí que vem a decisão final do Dom. E mano, isso aqui, muita gente não esperava, mas faz total sentido. E eu vou deixar isso pro próximo, porque o final é onde tudo se encaixa e ao mesmo tempo te deixa querendo mais. Então já se prepara, porque o encerramento não é só fim, é começo de algo muito maior. Porque depois de toda aquela loucura, perseguição, tiro, explosão, o Fênix finalmente cai. E mano, aquela cena é pesada de um jeito diferente. Não é aquela vitória estilo yes, consegui. Não, é silêncio. O Dom para o carro, olha, respira e pronto, acabou. Mas não tem alegria. E isso é muito real,
porque no fundo, ele sabe. Nada disso traz a Letty de volta. E aqui, eu vou ser bem sincero, eu gosto muito dessa escolha do filme, porque seria muito fácil fazer aquela cena heróica, música alta, vingança completa. Mas não. Eles mostram que mesmo quando você consegue o que queria, o vazio ainda tá lá. Agora corta pro Brian. Ele conseguiu. O Braga tá preso. Caso fechado. Missão cumprida, certo? Errado, porque o Brian não tá feliz. E isso é muito interessante, porque durante o filme inteiro, ele estava correndo atrás disso. Mas agora que ele conseguiu, não parece suficiente. E sabe por quê? Porque não era só sobre pegar o Braga, era sobre tudo o que aconteceu no caminho. Letty, Dom, as escolhas. E, mano, isso pesa. Agora vem a parte que, pra mim, é uma das mais fortes do filme. O Dom para, ele olha tudo ao redor e decide não fugir. Sim, ele podia. Ele já fez isso antes. Ele poderia acelerar, sumir, desaparecer de novo. Mas não, ele fica. E quando o Brian fala tipo, vai, foge, eu seguro aqui. O Dom responde com aquela calma que, mano, arrepia. Basicamente, até quando? E isso é profundo, porque mostra que ele tá cansado de correr, cansado de fugir, cansado de viver sempre no limite. E pela primeira vez, ele aceita. Aceita as consequências. E, mano, isso é muito forte, porque não é derrota, é escolha. Agora imagina a cena. Sirene de polícia, carros chegando, helicóptero e o Dom ali, parado, sem resistência, sem briga, só esperando. E quando eles prendem ele, você sente, porque esse não é qualquer personagem, é o Dom. E ver ele sendo levado assim é estranho. Agora corta para o tribunal. E aqui é aquele momento que muita gente já imagina o resultado, mas mesmo assim, dói. O Braga pega prisão perpétua. Justo. Mas o Dom, 25 anos. E aí você pensa, mas ele ajudou, ele fez a coisa certa. Sim, mas o passado não desaparece. E isso é algo que o filme deixa bem claro. A justiça nem sempre é do jeito que a gente quer. E, mano, essa cena aqui tem um peso enorme, porque você vê o Brian ali, olhando, e dá pra sentir. Ele não acha justo. E na real, nem a gente acha. Mas é isso, consequência. Agora parece que acabou. Tipo, final triste, história fechada. Mas isso é Velozes e Furiosos. Nunca termina assim. Agora vem a última sequência, o transporte de prisioneiros. Estrada aberta, ônibus andando, tudo silencioso. E você já sente, alguma coisa vai acontecer, porque não é possível que termine assim. E aí, de longe, carros aparecem. E mano, quando eu vi isso pela primeira vez, eu já comecei a sorrir, porque eu sabia. Família, Brian, Santos, Léo, eles não iam deixar isso acabar assim. E aí começa. Não uma fuga completa ainda, mas aquele momento que deixa tudo em aberto. Plano em ação, movimento calculado. E o filme termina. Assim, sem mostrar tudo, sem fechar completamente. E mano, isso é genial, porque ao invés de dar um final completo, ele abre portas, ele diz, isso não acabou. E isso conecta direto com o próximo filme. Agora deixa eu falar minha opinião final sobre esse filme. Sério, muita gente subestima Velozes e Furiosos 4, porque ele não é o mais exagerado, não é o mais divertido, mas ele é essencial. Ele reconstrói a franquia, ele traz o Dom e o Brian de volta juntos. Ele muda o tom, ele deixa tudo mais sério, mais emocional, mais conectado. E sem esse filme, o resto não teria o mesmo impacto. E outra coisa, esse filme prova que Velozes e Furiosos não é só sobre carros, é sobre pessoas, sobre escolhas, sobre família e sobre o preço de tudo isso. Então, se você assistiu só pelas corridas, talvez você perdeu metade da experiência. Agora me diz aqui nos comentários, você acha que o Dom fez certo em se entregar? Ou ele deveria ter fugido de novo? E já se prepara, porque no próximo vídeo a gente vai entrar em Fast Five. E mano, aí sim, o jogo muda de nível. Então deixa o like, se inscreve e eu te vejo no próximo vídeo.
Velozes e Furiosos 4 não é um final. É tipo um ponto de virada. E mano, quando eu assisti isso pela primeira vez, eu não entendi totalmente. Eu pensei, ok, legal, vingança completa, Dom preso, fim. Mas depois, reassistindo, analisando, você começa a perceber, esse filme planta coisas que vão explodir lá na frente. E é isso que a gente vai conversar agora. Porque essa parte aqui não é só história, é reflexão. Então pega essa ideia. O Dom se entregou. Isso por si só já quebra o padrão do personagem. Porque desde o começo da franquia, ele sempre foi o cara que foge, o cara que escapa, o cara que vive fora do sistema. Mas aqui, ele escolhe ficar. E isso levanta uma pergunta muito forte. Será que ele fez isso só porque estava cansado? Ou tem algo mais profundo? Porque se você prestar atenção, não foi só cansaço, foi mudança. Durante o filme inteiro, ele passou por perda, culpa, vingança, e no final, ele percebe que continuar fugindo não vai resolver nada. E mano, isso é evolução de personagem. Agora vamos pro Brian. Porque muita gente foca só no Dom, mas o Brian também muda muito aqui. E talvez até mais. Porque pensa comigo, ele começou como policial, virou parte da família, voltou pro FBI, e agora? Ele tá no meio de tudo. E nesse filme, ele faz escolhas difíceis. Ele mente, ele manipula, ele quebra regras. Mas no final, ele tenta fazer a coisa certa. Só que o problema é, o certo não salva todo mundo. E isso fica claro quando o Dom é condenado. E mano, o olhar do Brian naquela cena fala tudo. Ele não precisava dizer nada. Você vê ali frustração, culpa e talvez até arrependimento. Tipo, eu podia ter feito diferente? E isso deixa o personagem muito mais humano. Agora vamos falar da Mia, porque ela não aparece tanto, mas a presença dela é forte. Ela é tipo o ponto emocional da história. Ela perdeu alguém, ela quase perdeu o irmão, e mesmo assim, ela continua ali. E isso mostra algo muito importante. Família não é só estar junto nos momentos bons, é segurar quando tudo tá caindo. E mano, isso conecta com o tema principal da franquia. Agora, deixa eu falar de algo que eu achei muito interessante nesse filme. O vilão, o Braga. Porque ele não é aquele vilão clássico que aparece gritando, ameaçando. Não, ele é calculista. Ele fica escondido, deixa os outros fazerem o trabalho. E isso torna ele mais perigoso. E quando a verdade vem à tona, que ele estava ali o tempo todo, isso dá um impacto diferente. Mas ao mesmo tempo, eu vou ser sincero aqui, o destaque mesmo não é ele, é o Fênix. Porque foi ele que fez, foi ele que matou a Letty. E isso torna tudo pessoal. E quando o Dom enfrenta ele, não é só herói versus vilão, é acerto de contas. Agora vamos falar de direção, porque isso aqui muita gente não comenta. Esse filme, ele é mais pé no chão. Comparado com os próximos, ele ainda tenta manter um certo realismo. As corridas são mais cruas, as perseguições são mais intensas, e não tem aquele exagero absurdo ainda. E eu gosto disso, porque dá uma identidade única para ele. É tipo o último filme da franquia antes dela virar completamente blockbuster de ação gigante. Agora, um ponto que eu acho que divide opinião: o ritmo. Porque o filme alterna muito. Tem momentos super rápidos e do nada fica lento, reflexivo. Mas pra mim, isso funciona, porque acompanha o estado dos personagens. Quando tá ação, é caos. Quando para, é emoção. Agora, deixa eu falar uma coisa bem honesta. Se você veio só esperando corrida, talvez você não goste tanto desse filme. Mas se você presta atenção na história, mano, ele cresce muito. Porque ele conecta tudo. Ele reconstrói a base da franquia. Ele traz o Dom e o Brian de volta para o mesmo caminho. E isso era necessário. Agora, pensa no final de novo. O ônibus, os carros se aproximando, plano em ação, corte. E aí você fica tipo, não, não termina assim. Mas termina, e isso é genial, porque te obriga a continuar. E mano, isso aqui é construção de universo, isso aqui é preparação, porque o próximo filme não começa do zero, ele continua daqui, direto, sem pausa.
E aí, o jogo muda completamente. Agora eu quero saber de você, de verdade. Esse filme, pra você, é mais sobre ação ou sobre emoção? Porque pra mim é o equilíbrio dos dois. E é isso que faz ele especial. Então já comenta aí e se prepara, porque no próximo vídeo a gente entra em outro nível. E quando eu digo outro nível, eu tô falando de algo que mudou a franquia pra sempre. Então, nos vemos lá. Tipo, sem pressa, sem resumo. Só aquela análise sincera, como se a gente tivesse trocando ideia depois de assistir o filme. Porque Velozes e Furiosos 4 não é aquele filme que você entende completamente na primeira vez. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu assisti pela primeira vez, eu tava tipo, ok, legal, tem corrida, tem ação, história mais séria, bacana. Mas não me bateu tão forte. Só que aí, quando você volta, com mais atenção, mais maturidade, você começa a perceber detalhes que antes passaram batido. E mano, isso muda tudo. Vamos começar pelo começo, aquela cena do roubo do caminhão. Na primeira vez, você vê como ação. Na segunda, você vê como introdução de personagens. A Mia tenta segurar tudo mesmo sem ter culpa direta. E até o Braga, de um jeito distorcido, tenta controlar tudo ao redor. Todo mundo, lidando com consequências. E isso deixa o filme mais pesado, mais adulto. Agora, vamos falar da ação. Porque, claro, isso aqui ainda é Velozes e Furiosos. E, mano, eu curto muito como esse filme equilibra. Não tem exagero absurdo ainda, mas também não é simples. A corrida inicial já chega mostrando nível alto. A corrida para entrar no esquema é pura adrenalina. E o túnel, velho, o túnel é simplesmente uma das ideias mais criativas da franquia, porque muda o cenário completamente. Não é só acelerar, é sobreviver num espaço limitado, e isso dá uma tensão diferente. Agora, deixa eu ser honesto com você. Tem coisa que poderia ser melhor? Sim, sempre tem. Por exemplo, o Braga como vilão principal, ele funciona, mas não é memorável. Tipo, você lembra mais do Fênix do que dele. E isso mostra que talvez faltou um pouco mais de presença. Mas ao mesmo tempo, isso não estraga o filme, porque o foco nunca foi só o vilão, o foco é a jornada. Agora, outra coisa. A relação do Dom com a Gisele. Eu achei interessante, mas bem sutil, e acho que foi proposital, porque o filme não queria tirar o peso da Letty, e isso foi uma escolha inteligente. Agora, vamos falar do final de novo, porque eu sei que você também ficou pensando nisso. O Dom se entregando, isso não é algo comum em filmes de ação. Normalmente, o herói foge, vence, segue livre. Mas aqui, não. E isso quebra a expectativa. E quando o filme termina com aquele plano de resgate começando, é tipo, ok, isso vai continuar, e vai ser grande. E foi. Agora deixa eu te contar uma coisa pessoal. Quando eu tava assistindo esse filme pela segunda vez, eu parei numa cena específica, aquela da mesa com a família. E eu pensei, mano, isso aqui é o centro de tudo. Porque independente de corrida, dinheiro, crime, no final, todo mundo quer isso. Um lugar para voltar, pessoas para confiar. E talvez seja por isso que essa franquia funciona tanto. Porque no fundo, não é sobre carros, é sobre pertencimento. Agora me diz uma coisa. Qual foi a cena que mais te marcou nesse filme? Foi a corrida? O túnel? Ou aquele momento silencioso que quase ninguém comenta? Comenta aí, porque eu quero saber. E já se prepara, porque no próximo vídeo a gente entra no filme que mudou tudo. E quando eu digo tudo, eu não tô exagerando. Então, te vejo lá. Em vez de só seguir a história, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Tipo, vamos olhar Velozes e Furiosos 4 como um todo, como se a gente estivesse destrinchando o filme cena por cena na cabeça, sentindo cada momento. Porque quanto mais você pensa nesse filme, mais você percebe que ele não é sobre o que acontece, é sobre o porquê acontece. E, mano, isso muda completamente a experiência. Vamos voltar pro Dom, porque tudo gira em torno dele aqui. Se você reparar bem, esse é provavelmente o filme mais interno dele. Ele fala menos do que nunca, mas você entende mais do que nunca. E isso é muito difícil de fazer. Porque normalmente, quando um personagem fala pouco, ele fica vazio. Mas aqui, não.
Aqui o silêncio dele é cheio, cheio de pensamento, de memória, de dor. E isso aparece principalmente depois da morte da Letty, porque a partir dali ele vira outra pessoa. E não é uma transformação exagerada, é sutil. É no jeito que ele anda, no jeito que ele olha, na forma como ele reage. E mano, isso é atuação pura. Agora vamos pro Brian, porque aqui eu acho que muita gente não dá o crédito suficiente pra ele. Esse talvez seja o filme mais complicado pra ele emocionalmente, porque ele tá dividido o tempo inteiro. Ele quer fazer o trabalho dele, mas também quer fazer o que é certo de verdade. E às vezes, essas duas coisas não são iguais. E isso fica muito claro quando ele começa a quebrar regras, porque ele sabe que, se seguir tudo certinho, ele não vai chegar onde precisa. E mano, isso levanta uma questão interessante. Até que ponto você pode ir para fazer a coisa certa? E o filme não responde isso diretamente. Ele deixa você pensar. Agora, uma coisa que eu comecei a perceber melhor reassistindo é como o filme usa paralelos. Sim, paralelos. O Dom e o Brian estão em lados diferentes, mas fazem coisas muito parecidas. Os dois investigam, os dois se infiltram, os dois quebram regras. E no final, os dois querem a mesma coisa, só que por motivos diferentes. E isso cria uma dinâmica muito forte, porque eles não são opostos, eles são reflexos. Agora vamos falar de uma coisa que eu acho muito foda: as escolhas. Porque todo personagem aqui faz escolhas difíceis. O Dom escolhe ir embora, a Letty escolhe ficar e ajudar, o Brian escolhe mentir, a Gisele escolhe mudar de lado, e cada escolha tem consequência. E mano, isso é algo que o filme trabalha muito bem. Nada acontece por acaso, tudo tem peso. Agora deixa eu falar de um detalhe que eu curti muito: a forma como o filme constrói tensão. Porque não é só com ação, às vezes é com informação. Tipo, quando o Dom descobre sobre o nitrometano, ou quando o Brian conecta os pontos, ou quando a verdade sobre o Braga começa a aparecer. Esses momentos são tão intensos quanto uma corrida, e isso mostra que o filme confia na história. Agora, vamos falar da trilha sonora, porque sim, isso faz diferença. Ela não é exagerada, ela entra nos momentos certos e ajuda a construir o clima, principalmente nas cenas mais silenciosas, e isso reforça a emoção. Agora, uma coisa que eu achei interessante é como o filme segura algumas informações. Ele não entrega tudo de uma vez, ele vai soltando aos poucos, tipo um quebra-cabeça. E isso mantém você envolvido, porque você quer descobrir junto. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você percebeu como o filme muda de ritmo várias vezes? Tipo, começa com ação intensa, depois desacelera, aí volta com corrida, depois entra a investigação. E isso pode parecer estranho, mas na verdade reflete o estado emocional dos personagens. Quando eles estão em controle, o filme desacelera. Quando tudo sai do controle, o filme acelera. E mano, isso é muito inteligente. Agora, vamos falar de impacto. Porque no final das contas, o que importa é: esse filme funciona? E pra mim, sim, muito. Porque ele faz algo que nem todo filme consegue. Ele te faz sentir. Você sente a dor do Dom, a pressão do Brian, a tensão da missão. E isso fica com você depois que o filme acaba. Agora, deixa eu ser honesto. Esse não é o filme mais divertido da franquia, mas talvez seja um dos mais importantes, porque ele reconstrói a base, ele dá direção, ele prepara o terreno, e sem ele, o resto não teria o mesmo peso. Agora, pensa no final de novo. O Dom sendo levado, o Brian olhando, os carros chegando, e aquele corte. Isso não é só um final aberto, é um convite, tipo, vem pro próximo, porque a história tá só começando. E mano, isso funciona, porque você quer continuar. Agora, deixa eu fechar com uma coisa pessoal. Se você assistir esse filme só como ação, você vai gostar. Mas se você assistir prestando atenção nos detalhes, você vai respeitar. E tem diferença. Então, na próxima vez que você reassistir, tenta olhar além das corridas. Olhe os personagens, olhe as escolhas, olhe os silêncios, porque é aí que o filme realmente vive. E agora, me diz, você acha que o Dom mudou nesse filme? Ou ele sempre foi assim,
e a gente só começou a ver? Comenta aí, porque essa discussão vale muito. E se prepara, porque no próximo a gente vai sair desse tom mais sério e entrar em algo muito maior, muito mais ousado e que mudou a franquia para sempre. Te vejo lá. Mas calma, não é só dar número e ir embora, porque esse filme merece mais do que isso. Vamos conversar de verdade, tipo review completa, sincera, sem filtro. Porque Velozes e Furiosos 4 é aquele tipo de filme que divide opiniões. E eu entendo totalmente o porquê. Tem gente que ama, tem gente que acha médio e tem gente que simplesmente esquece. Mas pra mim, ele é muito mais importante do que parece. Agora vamos por partes. Primeiro, história. Se você comparar com os filmes anteriores, esse aqui é muito mais focado. Não tem tanta distração, não tem várias subtramas jogadas. É direto. Dom, Brian, Letty, vingança. E isso funciona muito bem, porque dá profundidade. Só que ao mesmo tempo, não é uma história complexa. Não tem reviravolta absurda. Não tem aquele plot que explode sua mente. É simples, mas é bem executado. E às vezes, isso é melhor. Agora, personagens. Aqui, o filme brilha, principalmente com o Dom. Esse é, sem dúvida, um dos melhores desenvolvimentos do personagem. Ele começa como líder, passa por perda, entra em vingança e termina em aceitação. Isso é arco, isso é evolução. E o mais louco, sem precisar de grandes discursos, só atitude. Agora o Brian, mano, que evolução. Ele deixa de ser só o policial infiltrado e vira alguém que realmente entende o que está fazendo. Ele toma decisões difíceis, erra, acerta, e no final, você respeita ele muito mais. E a química entre os dois? Funciona demais. Não precisa nem de muita fala, só o olhar já diz tudo. Agora, ponto emocional. Esse filme é pesado, principalmente por causa da Letty, e eu acho que o filme acerta muito em não exagerar. Ele não força a lágrima, ele deixa você sentir no seu tempo, e isso é muito mais eficaz. Agora, ação. Aqui, talvez seja onde algumas pessoas reclamam, porque não é o mais insano da franquia, mas para mim, isso é qualidade, porque ainda tem peso. As corridas ainda parecem perigosas, as perseguições ainda têm risco. Não virou super-herói com carro ainda, e eu gosto disso. Principalmente o túnel. Mano, aquilo ali é uma das sequências mais tensas de toda a saga. Agora, vilão. Aqui eu vou ser direto. É o ponto mais fraco. O Braga funciona como conceito, mas não marca tanto. Quem realmente deixa impacto é o Fênix, e isso cria um desequilíbrio, mas ainda assim, não chega a estragar a experiência. Agora, ritmo. Sim, ele é irregular. Tem momentos muito rápidos e outros bem lentos, mas como eu falei antes, isso acompanha os personagens, então para mim, funciona. Mas entendo quem acha estranho. Agora, direção. Esse filme tem uma identidade própria. Ele ainda está naquele meio termo, entre o realismo dos primeiros e o exagero dos próximos. E isso faz dele único. É tipo uma ponte. Agora, impacto na franquia. Aqui, não tem discussão. Esse filme é essencial. Sem ele, não existe o que vem depois. Ele reconecta tudo. Ele traz de volta o que realmente importa. E prepara o terreno para algo muito maior. Agora, minha nota. Se eu fosse avaliar só como filme individual, eu daria algo como 7,5 ou 8. Mas, como parte da franquia, como peça de construção, como ponto de virada, isso sobe. Muito. Então, para mim, Velozes e Furiosos 4 é facilmente um 8,5. E talvez até makes dependendo do quanto você valoriza história e personagem. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse que escolher, você prefere esse estilo mais sério ou o estilo mais louco dos filmes seguintes? Porque isso divide muito a galera, e eu quero saber de você. Comenta aí. E claro, se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve, porque no próximo vídeo a gente entra em um filme que, mano, mudou o jogo completamente. E não, eu não tô exagerando, mudou mesmo. Então se prepara, porque o próximo nível é outro. Te vejo lá. Então, galera, agora vamos mergulhar naquilo que faz Velozes e Furiosos 4 realmente se destacar.
as cenas de ação e o fator adrenalina. Mano, sério, quando você assiste aquela sequência inicial com os caminhões de óleo na República Dominicana, você sente o coração na boca. Tipo, eu lembro da primeira vez que vi, eu quase derrubei minha pipoca de tanta tensão. É aquele tipo de cena que mistura planejamento, habilidade e puro perigo. Não é só acelerar e sair atropelando tudo, é estratégia mesmo. Cada carro da equipe tem sua função, cada movimento conta, e o Dom tá ali liderando, calculando tudo como se fosse um jogo de xadrez em alta velocidade. E eu não sei se vocês perceberam, mas o detalhe que eles colocam na direção é incrível. A forma como a câmera acompanha a ação, como cada drift é filmado. Mano, é de tirar o fôlego. É um daqueles momentos em que você sente que qualquer erro poderia ser fatal. E isso é o que eu mais gosto nesse filme. A tensão é real, mesmo sabendo que é Hollywood. Agora, falando das corridas, aqui é onde muita gente tem opinião dividida. Alguns falam: ah, as corridas não são tão insanas quanto nos outros filmes. E eu entendo, mas para mim isso é ótimo, porque mantém o perigo real. Não é aquela coisa de super-herói de carro que vai voando pelo ar. Cada movimento importa, cada escolha na pista tem consequência. E aquele momento no túnel, mano, vocês lembram? É claustrofóbico, intenso e ao mesmo tempo perfeitamente coreografado. Eu fiquei tenso do começo ao fim. E não dá pra falar de ação sem comentar sobre os personagens durante essas cenas. O Dom não é só o líder que dá ordens, ele sente o perigo, toma decisões rápidas, protege a equipe, e você vê isso em cada olhar, cada reação. O Brian também evolui muito nesse ponto. Ele deixa de ser só o policial infiltrado e passa a ser parceiro real, confiável. Aquela química entre eles, principalmente nas cenas de tensão, é incrível. Você sente a amizade, a confiança, o respeito. Agora, mano, eu preciso falar sobre o fator emoção dentro da ação. Porque não é só carros e explosões. Tem a história da Letty, que dá peso a tudo. Quando você sabe que ela morreu e que isso motivou o Dom, cada corrida, cada perseguição, cada risco tem um significado emocional. E isso faz o filme ter camadas. Não é só ação pelo entretenimento, é ação com propósito. E não dá pra esquecer das pequenas coisas que fazem diferença. Tipo, os detalhes nas modificações dos carros, a utilização do nós, o timing perfeito de cada manobra. Isso mostra o cuidado que a produção teve. Eles não só queriam adrenalina, queriam que a ação fizesse sentido dentro da história. Ah, e sobre o vilão. Vou ser honesto. O Braga é legal como conceito, mas o Fênix é quem realmente deixa a marca. Ele tem presença, ele é ameaçador de verdade. E isso cria uma tensão muito boa durante o filme. Você sabe que tem alguém perigoso ali, mas não é exagerado, é calculado. E o ritmo do filme, mano, é uma montanha russa. Tem momentos de calmaria, conversas, estratégias, e depois tudo explode em ação intensa. Isso mantém você grudado na tela. É o tipo de ritmo que você sente fisicamente. Você respira fundo, acelera junto com eles, e quando a cena termina, ainda sente aquele frio na barriga. Se você me perguntar, esse equilíbrio entre ação e emoção é o que faz o quarto filme se destacar na franquia. Ele não depende só de explosões, ele depende de narrativa, de personagem e de tensão real. E isso é raro, galera, porque muitos filmes de ação acabam exagerando e perdendo o impacto. Agora, eu sei que alguns vão dizer: ah, mas os filmes depois ficam ainda mais insanos, mais loucos. E é verdade. Mas esse aqui tem o charme da execução perfeita, ação que faz sentido, personagens que importam e uma história que te prende. E mano, eu preciso confessar uma coisa. Quando assisti essa sequência dos caminhões de óleo, eu fiquei imaginando o que faria se estivesse na pista com eles. Tipo, eu ia dar conta? Ou ia bater logo na primeira curva? E isso faz o filme ser ainda mais envolvente. Você se coloca lá, sente a adrenalina. E isso é raro em filmes de ação hoje em dia. Então, resumindo, a ação aqui não é só efeito visual, não é só barulho e fumaça. Ela é pensada, ela é calculada e ela serve à história. Isso diferencia Velozes e Furiosos 4 de muitos outros filmes da franquia e de outros filmes de ação em geral. E aí, galera, quero saber de vocês. Qual cena de ação desse filme é a favorita de vocês? A primeira perseguição com os caminhões?
O túnel? Ou aquela fuga final em Los Angeles? Comenta aí que eu quero ver as opiniões de vocês, porque cada um sente a adrenalina de um jeito diferente. E ó, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre o quinto filme da franquia, que, mano, muda completamente o nível de loucura. Então se prepara, porque vai ser insano. Nos vemos no próximo vídeo. Beleza, galera. Agora vamos falar de um ponto que eu particularmente adoro analisar em filmes: os detalhes técnicos e como eles ajudam a construir o universo de Velozes e Furiosos 4. Mano, sério, você percebe que, mesmo sendo um filme de ação, cada elemento tem um propósito, tipo a cinematografia. As tomadas não são só bonitas, elas aumentam a tensão. Aquela cena dos caminhões na República Dominicana, a câmera segue de forma quase que coreográfica cada carro da equipe. Você sente a velocidade, sente o perigo, e mesmo sabendo que é ficção, você quase consegue imaginar o cheiro de gasolina, o barulho dos motores. Eu juro, isso me deixa completamente imerso. E o som? Eu preciso falar do som. Cara, o filme usa efeitos sonoros de forma incrível. Cada motor roncando, cada derrapada, cada batida tem peso. Não é só barulho para parecer legal, sabe? É aquele tipo de detalhe que faz você sentir que está dentro da ação. E eu tenho que confessar, toda vez que vejo a cena do túnel, eu fico olhando para o teto da sala porque a sensação de proximidade é absurda. Agora, vamos falar de edição. A edição do filme consegue equilibrar ação rápida e momentos de calma de forma impecável. Tipo, você tem aquela tensão máxima, o coração na boca, e de repente entra uma cena mais lenta, focando nos personagens, nos olhares, nas expressões. Isso faz a ação ter mais impacto, porque você se importa com quem está dirigindo. E mano, isso é algo que muitos filmes de ação esquecem. Personagens importam. Falando em personagens, eu não consigo deixar de comentar sobre o desenvolvimento deles nesse filme. O Dom, por exemplo, não é só o líder da gangue. Ele sente perdas, ele calcula cada movimento, ele se preocupa com a equipe. Cada ação dele na pista reflete seu arco emocional. E isso é incrível, porque não é só direção de carro, é personalidade. Você entende o Dom não só pelo que ele fala, mas pelo que ele faz. E o Brian também evolui muito. Ele começa ainda mais como policial infiltrado, mas aqui ele realmente mostra que é confiável, que tem habilidades, que pode tomar decisões difíceis. A química entre os dois é natural, e isso eleva todas as cenas. Quando eles estão juntos em uma perseguição, você sente parceria, respeito e amizade. É aquele tipo de dinâmica que faz você torcer ainda mais por eles. Agora, outro detalhe que eu amo nesse filme: os carros. Mano, não é exagero dizer que os carros são quase personagens. Cada um tem sua personalidade, seu estilo, e cada modificação faz sentido na história. Tipo, o uso do nós não é só efeito visual, é estratégico. Cada corrida tem seu timing, cada drift é planejado. E eu sempre penso, caramba, esses caras realmente conhecem carro. Você sente que não é só acelerar e sair, tem técnica envolvida. E a direção de arte também merece destaque. Os cenários, as cidades, a República Dominicana, Los Angeles, cada lugar tem sua identidade. Não é só cenário de fundo, é quase que um personagem secundário. Eles ajudam a contar a história, a criar tensão e até a diferenciar cada sequência. Falando agora de vilões. Aqui, como eu disse antes, o Braga é legal como conceito, mas o Fênix realmente se destaca. Ele não é exagerado, ele é calculista. E isso cria uma tensão constante. Você sente que tem alguém realmente perigoso, e não um vilão de desenho animado. Isso adiciona peso emocional e adrenalina ao mesmo tempo. Outra coisa que eu percebo sempre que revejo o filme é a atenção aos detalhes pequenos, que não são óbvios na primeira vez. Tipo, os olhares, as pequenas reações, os movimentos das mãos. Tudo isso constrói tensão, constrói emoção. Eu sempre falo para os meus inscritos, é nesses detalhes que o filme brilha, porque é fácil impressionar com explosão, mas difícil fazer você sentir cada momento. E claro, o roteiro faz isso de forma muito eficiente. Ele não é só ação e diálogos rasos. Tem estratégia, tem plano, tem risco real. E o mais legal é que, mesmo sendo intenso,
você entende tudo. Não fica perdido, não precisa de super explicação. Tudo faz sentido dentro do universo do filme. Então, galera, se você ainda não percebeu, Velozes e Furiosos 4 não é só sobre carros e explosões. É sobre tensão, estratégia, emoção e construção de personagens. É ação com propósito. E isso é raro, sério mesmo. Agora me conta, qual o detalhe técnico do filme vocês mais curtem? A direção, o som, a edição, os carros? Quero ver nos comentários, porque isso muda a forma como a gente aprecia cada cena. E claro, deixa o like e se inscreve, porque nos próximos vídeos vamos continuar destrinchando a franquia, filme por filme, e eu prometo, a próxima parada vai ser ainda mais insana. Então se prepara, porque vem muita adrenalina e história de arrepiar. Quem ele realmente é? Um agente da lei ou alguém que entende o mundo do Dom? E é aí que as histórias começam a se cruzar. Porque tanto o Brian quanto o Dom estão indo atrás da mesma coisa, um nome, David Park. E mano, aqui vem uma das cenas que eu mais gosto, porque é aquele momento clássico de dois caminhos, mesmo destino. O Dom chega primeiro, e quando ele chega, esquece. Ele não quer conversa, ele quer resposta. Ele pega o cara, joga contra a parede, e mano, você sente a tensão. Não é só raiva, é dor misturada com ódio. Só que, antes dele conseguir tudo o que quer, bum, Brian aparece. E aqui, velho, é cinema puro. Porque não é só dois personagens se encontrando, é passado colidindo com o presente. Os dois se olham, e você já entende tudo sem precisar de diálogo. Tem respeito ali, mas também tem conflito. O Brian tenta fazer o certo, tipo, não faz isso, deixa a lei cuidar. E o Dom, mano, ele não tá nem aí pra lei. E aqui eu vou dar minha opinião real. Nesse momento, você fica do lado do Dom. Porque, pensa comigo, alguém matou a pessoa que ele ama. Você acha mesmo que ele vai esperar burocracia? Nem ferrando. E aí o Dom foge, some, mas leva a informação que precisava. Agora, os dois sabem que tem algo maior por trás. E esse algo maior começa a tomar forma. Braga. Mas ainda não é tão simples, porque para chegar até ele, tem que entrar no sistema dele. E como que você entra num sistema de criminosos? Correndo. Simples assim. E mano, aqui começa uma das partes mais clássicas da franquia, a corrida. Mas antes disso, tem toda uma preparação, e eu gosto muito disso, porque mostra que não é só chegar e acelerar. O Brian mexendo no carro, ajustando detalhes, desativando o rastreador, pensando em estratégia, enquanto o Dom também tá lá, montando a máquina dele. E aí você percebe, eles são parecidos. Mesmo sem estarem juntos, eles pensam igual. Agora chega o momento da corrida. E velho, que cena! Sério, isso aqui é Velozes e Furiosos na essência. Noite, carros alinhados, tensão no ar e aquele silêncio antes da largada. E aí, 3, 2, 1 e acabou. Caos total. Carros voando, nitro sendo ativado, curva fechada, trânsito, e cada um tentando passar o outro. E aqui tem um detalhe muito legal. O Brian conhece a cidade. Ele usa atalhos, ruas escondidas, ele joga inteligente. Mas o Dom, ele joga diferente. Ele sente a corrida. E isso é algo que o filme sempre mostra. O Dom não dirige só com técnica, ele dirige com instinto. E mano, quando ele ativa o nós, já era. Aquela explosão de velocidade, aquele momento que parece que o carro vai sair da tela. Isso é adrenalina pura. Mas mesmo assim, o Brian não fica muito atrás. E isso é importante, porque mostra que ele evoluiu. Não é mais aquele cara que só tenta acompanhar, ele compete de verdade. Só que no final, quem leva é o Dom. E aqui não é só sobre ganhar uma corrida, é sobre entrar no jogo, porque agora ele chama a atenção, agora ele tá dentro. E o prêmio? Uma vaga para trabalhar pro cara que eles estão caçando.
Agora pensa comigo, que loucura! Os dois, Dom e Brian, entram no mesmo sistema, mas com objetivos diferentes. Um quer vingança, o outro quer justiça, mas os dois estão indo pelo mesmo caminho. E é aí que o filme começa a ficar ainda mais interessante, porque agora não é só correr, é se infiltrar, é fingir, é mentir, é ganhar confiança. E no meio disso tudo, tem uma pergunta que fica na cabeça o tempo inteiro: quem realmente está no controle? E mais importante, quem vai quebrar primeiro? Porque, mano, quando você mistura vingança com missão, alguma coisa sempre dá errado. E aqui já dá pra sentir que, uma hora, vai explodir. E quando explodir, não vai ser bonito. Então já deixa o like, se inscreve, porque a partir daqui a história só fica mais insana. E confia em mim, o que vem a seguir muda tudo. Se quiser, no próximo, eu deixo ainda mais emocional, mais dark, mais Dom focado na vingança. Ou mais engraçado com comentários estilo roast. Sério, essa parte do filme é aquela que muita gente ignora porque não tem explosão a cada segundo. Mas pra mim é uma das mais importantes. Porque é aqui que a gente começa a entender como funciona o mundo do Braga. E mano, não é nada simples. Então imagina a cena. O Dom acabou de ganhar a corrida. O Brian deu aquele esforço absurdo. Quase chegou, mas não levou. Só que mesmo assim, os dois chamaram atenção, e é isso que importa. Porque nesse tipo de operação, você não precisa ser o melhor, você precisa ser útil. E aí eles são levados para um clube, aquele ambiente clássico, luz baixa, música alta, gente estranha, todo mundo com cara de que esconde alguma coisa. E mano, esse tipo de cena sempre me dá uma sensação muito específica, tipo, ninguém ali é confiável. E é aí que a gente conhece melhor o intermediário, aquele cara que conecta os pilotos com o Braga. O cara fala bonito, cheio de confiança, mas você olha e já pensa: esse aí vende até a própria sombra se precisar. E o discurso dele é interessante. Ele basicamente fala que motorista bom tem de monte, mas ele quer alguém diferente. Alguém que consiga fazer o impossível parecer fácil. E aqui eu já pensei na hora: ok, isso é literalmente o Dom. Mas o Brian também tá ali, quieto, observando, absorvendo tudo. E isso é muito importante, porque o Brian não chega impondo presença, ele chega entendendo o ambiente. Agora corta um pouco, e vamos falar de um detalhe que muita gente deixa passar: Gisele. Quando ela aparece, parece só mais uma personagem secundária. Mas não, ela tem um papel muito mais interessante, porque ela não é ingênua, ela entende exatamente onde está metida. E quando ela começa a conversar com o Dom, mano, é um jogo de leitura, um tentando entender o outro. E tem uma vibe ali, não vou mentir, mas não é algo forçado, é mais aquele respeito silencioso. E o mais importante, ela solta uma informação crucial: o carro verde. E quando ela fala de quem é o carro, Phoenix. Pronto. Nesse momento, tudo conecta na cabeça do Dom, porque ele lembra dos rastros, lembra do nitrometano, lembra de tudo. E aí, mano, acabou. Aquele nome vira o alvo. Agora, enquanto isso, o Brian também tá fazendo o trabalho dele. Só que diferente do Dom, ele tem que seguir protocolo, ou pelo menos fingir que segue. E isso começa a pesar, porque ele sabe que o tempo da lei não é o mesmo tempo da vingança, e ele começa a ficar impaciente. E mano, essa tensão interna dele é muito real, porque ele tá preso ele fala menos e pensa mais. E aí entra a Gisele de novo. E mano, eu gosto muito de como o filme usa ela aqui, porque ela não chega como aliada perfeita. Ela chega com informação. Ela sabe coisas. Ela viu coisas. Ela entende como o Braga funciona. E ela decide ajudar. Agora a pergunta é: por quê? E isso fica meio no ar, mas ao mesmo tempo,
Dá pra sentir que ela não concorda com tudo o que tá acontecendo. Ela viu demais e decidiu mudar de lado. E essa decisão é perigosa, muito perigosa. Agora vem uma parte que eu curto demais, o planejamento final. E aqui, o filme volta para aquele estilo que eu amo, estratégia mais risco. Eles descobrem onde o Braga tá, uma igreja. E mano, isso é muito simbólico, porque o cara tá lá, num lugar de paz, tentando comprar redenção com dinheiro. Tipo, olha o contraste. O cara faz tudo de errado e acha que doar dinheiro resolve. E aí entram o Dom e o Brian, silenciosos, sem fazer barulho. E mano, essa cena é tensa de um jeito diferente. Não tem corrida, não tem explosão. É só aquele clima de vai acontecer. Eles encontram o Braga. E pela primeira vez, eles estão cara a cara com o cara de verdade. Sem intermediário, sem máscara. E o Dom, mano, você vê no olhar dele. Ele quer acabar ali, naquele momento. Ele levanta a arma. E velho, sério, você acredita que ele vai fazer isso? Porque faz sentido. Depois de tudo, depois da Lete, depois de tudo que ele perdeu, esse seria o final mais direto. Mas aí ele para. E isso é muito importante, porque mostra crescimento, mostra controle. Ele percebe que matar ali não resolve tudo. E mais, ele lembra do Fênix, o verdadeiro responsável direto. E aí ele decide entregar o Braga. Sim, ele entrega para o Brian. E isso aqui é um dos momentos mais fortes do filme, porque não é só sobre justiça, é sobre escolha. Ele escolhe não ser só vingança. Agora pensa nisso. Depois de tudo, ele ainda escolhe fazer o certo. E isso muda a forma como a gente vê ele. Agora, claro, isso não acaba ali, porque o mundo do Braga não para só porque ele foi pego. Os homens dele descobrem. E, mano, agora sim, caos. Eles começam a perseguir. Carros, tiros, perseguição. E aqui o filme volta com tudo pra ação. Só que dessa vez não é corrida por diversão. É fuga, sobrevivência. E o mais louco, eles voltam pro túnel. Sim, aquele mesmo lugar. E, mano, isso é muito simbólico, porque é tipo o começo e o fim se encontrando. E a perseguição dentro do túnel é absurda. Carros batendo, tiros ecoando, poeira, desespero, e você não sabe quem vai sair dali. E no meio disso, Phoenix. Agora sim, o confronto final. E, mano, esse momento é pessoal. Nada de plano, nada de estratégia. Só o Dom e o cara que matou a Letty. E velho, aqui não tem conversa, é direto. E quando acontece, você sente o impacto, porque não é só ação, é fechamento. É o Dom finalmente enfrentando aquilo que estava queimando dentro dele o filme inteiro. E quando termina, você entende. A vingança não traz ela de volta, mas dá um fim. Agora, parece que acabou. Mas não, porque ainda tem uma coisa pendente, a lei. E é aí que vem a decisão final do Dom. E mano, isso aqui muita gente não esperava, mas faz total sentido. E eu vou deixar isso pro próximo, porque o final é onde tudo se encaixa e ao mesmo tempo te deixa querendo mais. Então já se prepara, porque o encerramento não é só fim, é começo de algo muito maior. Porque depois de toda aquela loucura, perseguição, tiro, explosão, o Fênix finalmente cai. E, mano, aquela cena é pesada de um jeito diferente. Não é aquela vitória estilo yes, consegui. Não, é silêncio. O Dom para o carro, olha, respira e pronto, acabou. Mas não tem alegria. E isso é muito real, porque no fundo ele sabe. Nada disso traz a Letty de volta. E aqui eu vou ser bem sincero. Eu gosto muito dessa escolha do filme, porque seria muito fácil fazer aquela cena heróica, música alta, vingança completa.
Mas não. Eles mostram que mesmo quando você consegue o que queria, o vazio ainda tá lá. Agora corta pro Brian. Ele conseguiu. O Braga tá preso. Caso fechado. Missão cumprida, certo? Errado, porque o Brian não tá feliz. E isso é muito interessante, porque durante o filme inteiro ele estava correndo atrás disso. Mas agora que ele conseguiu, não parece suficiente. E sabe por quê? Porque não era só sobre pegar o Braga, era sobre tudo o que aconteceu no caminho. Lete, Dom, as escolhas. E, mano, isso pesa. Agora vem a parte que, pra mim, é uma das mais fortes do filme. O Dom para, ele olha tudo ao redor e decide não fugir. Sim, ele podia. Ele já fez isso antes. Ele poderia acelerar, sumir, desaparecer de novo. Mas não, ele fica. E quando o Brian fala tipo, vai, foge, eu seguro aqui. O Dom responde com aquela calma que, mano, arrepia. Basicamente, até quando? E isso é profundo, porque mostra que ele tá cansado de correr, cansado de fugir, cansado de viver sempre no limite. E pela primeira vez, ele aceita. Aceita as consequências. E, mano, isso é muito forte, porque não é derrota, é escolha. Agora imagina a cena: sirene de polícia, carros chegando, helicóptero e o Dom ali, parado, sem resistência, sem briga, só esperando. E quando eles prendem ele, você sente, porque esse não é qualquer personagem, é o Dom. E ver ele sendo levado assim é estranho. Agora corta para o tribunal. E aqui é aquele momento que muita gente já imagina o resultado, mas mesmo assim, dói. O Braga pega a prisão perpétua. Justo. Mas o Dom, 25 anos. E aí você pensa, mas ele ajudou, ele fez a coisa certa. Sim, mas o passado não desaparece. E isso é algo que o filme deixa bem claro. A justiça nem sempre é do jeito que a gente quer. E, mano, essa cena aqui tem um peso enorme, porque você vê o Brian ali, olhando, e dá pra sentir. Ele não acha justo. E na real, aqui não tem discussão. Esse filme é essencial. Sem ele, não existe o que vem depois. Ele reconecta tudo. Ele traz de volta o que realmente importa. E prepara o terreno para algo muito maior. Agora, minha nota. Se eu fosse avaliar só como filme individual, eu daria algo como 7,5 ou 8. Mas, como parte da franquia, como peça de construção, como ponto de virada, isso sobe. Muito. Então, para mim, Velozes e Furiosos 4 é facilmente um 8,5. E talvez até makes dependendo do quanto você valoriza história e personagem. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse que escolher, você prefere esse estilo mais sério ou o estilo mais louco dos filmes seguintes? Porque isso divide muito a galera, e eu quero saber de você. Comenta aí. E claro, se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve, porque no próximo vídeo a gente entra em um filme que, mano, mudou o jogo completamente. E não, eu não tô exagerando, mudou mesmo. Então se prepara, porque o próximo nível é outro. Te vejo lá. Então, galera, agora vamos mergulhar naquilo que faz Velozes e Furiosos 4 realmente se destacar: as cenas de ação e o fator adrenalina. Mano, sério, quando você assiste aquela sequência inicial com os caminhões de óleo na República Dominicana, você sente o coração na boca. Tipo, eu lembro da primeira vez que vi, eu quase derrubei minha pipoca de tanta tensão. É aquele tipo de cena que mistura planejamento, habilidade e puro perigo. Não é só acelerar e sair atropelando tudo, é estratégia mesmo. Cada carro da equipe tem sua função, cada movimento conta, e o Dom tá ali liderando, calculando tudo como se fosse um jogo de xadrez em alta velocidade. E eu não sei se vocês perceberam,
mas o detalhe que eles colocam na direção é incrível. A forma como a câmera acompanha a ação, como cada drift é filmado. Mano, é de tirar o fôlego. É um daqueles momentos em que você sente que qualquer erro poderia ser fatal. E isso é o que eu mais gosto nesse filme. A tensão é real, mesmo sabendo que é Hollywood. Agora, falando das corridas, aqui é onde muita gente tem opinião dividida. Alguns falam: ah, as corridas não são tão insanas quanto nos outros filmes. E eu entendo, mas para mim isso é ótimo, porque mantém o perigo real. Não é aquela coisa de super-herói de carro que vai voando pelo ar. Cada movimento importa, cada escolha na pista tem consequência. E aquele momento no túnel, mano, vocês lembram? É claustrofóbico, intenso e ao mesmo tempo perfeitamente coreografado. Eu fiquei tenso do começo ao fim. E não dá pra falar de ação sem comentar sobre os personagens durante essas cenas. O Dom não é só o líder que dá ordens, ele sente o perigo, toma decisões rápidas, protege a equipe, e você vê isso em cada olhar, cada reação. O Brian também evolui muito nesse ponto. Ele deixa de ser só o policial infiltrado e passa a ser parceiro real, confiável. Aquela química entre eles, principalmente nas cenas de tensão, é incrível. Você sente a amizade, a confiança, o respeito. Agora, mano, eu preciso falar sobre o fator emoção dentro da ação. Porque não é só carros e explosões. Tem a história da Letty, que dá peso a tudo. Quando você sabe que ela morreu e que isso motivou o Dom, cada corrida, cada perseguição, cada risco tem um significado emocional. E isso faz o filme ter camadas. Não é só ação pelo entretenimento, é ação com propósito. E não dá para esquecer das pequenas coisas que fazem diferença. Tipo, os detalhes nas modificações dos carros, a utilização do nós, o timing perfeito de cada manobra. Isso mostra o cuidado que a produção teve. Eles não só queriam adrenalina, queriam que a ação fizesse sentido dentro da história. Ah, e sobre o vilão. Vou ser honesto. O Braga é legal como conceito, mas o Fênix é quem realmente deixa a marca. Ele tem presença, ele é ameaçador de verdade. E isso cria uma tensão muito boa durante o filme. Você sabe que tem alguém perigoso ali, mas não é exagerado, é calculado. E o ritmo do filme, mano, é uma montanha russa. Tem momentos de calmaria, conversas, estratégias, e depois tudo explode em ação intensa. Isso mantém você grudado na tela. É o tipo de ritmo que você sente fisicamente. Você respira fundo, acelera junto com eles, e quando a cena termina, ainda sente aquele frio na barriga. Se você me perguntar, esse equilíbrio entre ação e emoção é o que faz o quarto filme se destacar na franquia. Ele não depende só de explosões, ele depende de narrativa, de personagem e de tensão real. E isso é raro, galera, porque muitos filmes de ação acabam exagerando e perdendo o impacto. Agora, eu sei que alguns vão dizer: ah, mas os filmes depois ficam ainda mais insanos, mais loucos. E é verdade. Mas esse aqui tem o charme da execução perfeita, a ação que faz sentido, personagens que importam e uma história que te prende. E, mano, eu preciso confessar uma coisa. Quando assisti essa sequência dos caminhões de óleo, eu fiquei imaginando o que faria se estivesse na pista com eles. Tipo, eu ia dar conta? Ou ia bater logo na primeira curva? E isso faz o filme ser ainda mais envolvente. Você se coloca lá, sente a adrenalina. E isso é raro em filmes de ação hoje em dia. Então, resumindo, a ação aqui não é só efeito visual, não é só barulho e fumaça. Ela é pensada,